Pessoal, deixo com vocês a palavra a Giovana aí. Seja muito bem-vinda, Giovana. É muito prazer. Meu nome é Giovana. O professor Luiz falou que vocês são muito colaborativos, então eu vou precisar muito da ajuda de vocês hoje para a gente fazer. Não é uma aula, é mais um bate-papo, então não tenham medo. Eu sou que nem vocês e todos somos iguais. A gente só vai bater um papo. Espero que seja interessante e que vocês gostem. Deixa eu compartilhar minha tela. Aqui. Eu acho que... Agora eu não vejo mais vocês e eu não vejo bate-papo. Vocês estão vendo a minha tela? Sim. Sim. Ah, tá. Então, tá bom. Eu não consigo ver o bate-papo. Deixa eu ver. Sim, o Natanael falou assim. Muito obrigada, Natanael. Isso mesmo. Eu vou aumentar aqui para começar. Hoje eu escolhi um tema, eu e as meninas, né? Porque a gente está em um grupo. Eu vou apresentá-la para vocês. Peraí, que aqui não tá ficando grande. Por que não tá ficando grande? Tá grande na tela de vocês? Tá sim. Tá sim, tela cheia. Ah, tá. Porque no meu não tá, mas tudo bem. Então, a gente vai falar sobre o tema radioatividade. Mas antes da gente começar, eu queria apresentar para vocês quem somos nós, né? Essa sou eu, a que está aqui no azulzinho. E tem também a Raweni e a Ana Laura. Nós somos alunas da Universidade Federal de São Carlos. E nós participamos do programa PIBID, que é um programa que a gente tem para a gente se inserir no meio da licenciatura. Porque faculdade é igual prova, gente. O professor ensina a teoria e na hora da prova... na prática, a gente fica tudo nervoso e é bem diferente. E é a mesma coisa com a licenciatura. A gente aprende na teoria, mas estar em sala de aula, que infelizmente nesse momento a gente não está podendo, mas eu espero que posteriormente dê tudo certo, a gente volte o mais rápido possível, mas dar aula é completamente diferente de aprender como dar aula. E o programa PIBID ajuda a gente a se inserir, porque nós iremos ser os futuros professores. Então, eu preciso muito de ajuda de vocês para participarem da aula, para eu me tornar uma boa professora. Eu preciso de vocês para eu melhorar, e as meninas também. Por isso que a gente monta essa aula com muito carinho, assim, para vocês. E não é uma aula, é uma interação, assim, com você, para conhecer vocês também. E criar um contato, né? Porque a gente está sem esse contato físico, enfim. Vocês têm alguma pergunta para me fazer? A Raweni e a Ana Laura não puderam estar aqui hoje porque elas trabalham. Eu sou a única que é desempregada, então eu estou em casa. E daí elas não podiam estar presentes hoje, mas elas desejaram um bom bate-papo e elas esperam estar presentes numa próxima vez. Algum dos alunos tem alguma pergunta para me fazer, pode ser qualquer pergunta. A minha idade, onde eu moro, que cor eu gosto, que comida eu como. E, por favor, se vocês não têm pergunta, me respondam, senão eu fico com esse silêncio. Você é professora do quê? Então, eu faço química na UFSCar e eu pretendo me formar uma professora de química, mas eu confesso que eu tenho um pezinho na matemática, mais que na química. E a Ana Laura e a Raweni também fazem química. Química licenciatura. Alguém mais? Vou dar 10 segundos. Perguntaram no chat sua cor favorita. Sobe o favorito? Cor. A cor favorita. A cor favorita. Qual a sua cor favorita? Tá. Minha cor favorita é vermelho. Apesar que meu cabelo aqui tá azul, né? Mas é vermelho, gente. Não sei das meninas, não posso responder por elas. Depois vocês podem perguntar. Tem mais alguma pergunta que vocês querem fazer? Quantos anos você tem? Eu tenho 22 anos. O cabelo? Vou fazer aniversário daqui 20 dias. Vocês podem me dar presente. Então, uma perguntinha aqui um pouco mais longa. Como conseguiu achar uma matéria que goste de falar e ensinar sobre ela? No meu ensino médio, eu era aquela aluna que gostava de ensinar para todo mundo. Às vezes eu só estudava porque eu gostava de ensinar aos meus amigos. E a química, eu tive um problema com o meu professor de química, que ele pegou birra de mim e me mandou toda a sala de aula para escrever na lousa, o que ele perguntava.
E eu, de raiva, comecei a estudar química de raiva, para ele não me pegar no pulo, entendeu? Para ele me perguntar, eu saber tudo. E daí foi assim que eu aprendi a gostar de química. Aí vem uma similaridade aí também. Eu também, não assim por birra, assim, mas por briga, mas eu achei assim, por gostar de ajudar também na época do ensino médio, eu decidi também seguir a carreira de professor, que o Silas também vai concordar, que a melhor maneira de a gente aprender é ensinando o outro, assim. Inclusive Sim. os alunos também, assim, como eles aprendem bastante quando ele pega um outro colega para tentar ajudar. Isso é muito especial, muito legal. Gente, às vezes estou estudando, eu ensino meu cachorro ou meu gato, assim. Eu indico vocês a fazer isso porque funciona. Você só consegue ensinar o que você sabe. O que você não sabe, você não consegue ensinar. Então, se você sabe ensinar, é porque você entendeu a matéria mesmo. Então, ajudem todos, enfim. Não tem mais nenhuma pergunta? Depois eu Por posso enquanto perguntar. ainda não. Então tá, eu vou passar o slide. Eu tenho uma pergunta para vocês. Não é tão legal a minha pergunta quanto a de vocês, mas eu queria saber se vocês já ouviram falar sobre radioatividade. Alguém de vocês já ouviu falar? Não tem pergunta, não tem resposta certa, não tem resposta errada, mas vocês já ouviram falar desse termo? E com o que vocês ouviram falar? Ou se vocês sabem de A algum cidade, exemplo? a cidade que explodiu lá um negócio lá e não pode mais ninguém entrar. Chernobyl. Essa Isso. cidade. Isso, sim. Isso foi um maior acidente de desastre nuclear radioativo que nós tivemos. E agora eles não podem mais habitar aquela cidade, para você ver o quanto onde a radioatividade ela pode afetar, né? Tem mais alguém que ouviu falar de radioatividade, ou sabe de alguma coisa, ou quer chutar o que é, tem alguma ideia? Felipe colocou aqui no chat aqui o material tóxico. Nicolas colocou que já ouviu, mas lembrar. É outro Já ouviu, mas 500. não lembra muito assim. Então. Genética. Genética. Quem mais? Quem mais pode falar alguma coisa? Quem que tá falando comigo toda hora? O Nathaniel também acabou de responder que também já vi, né, falar. Alguém mais? Algum termo relacionado, quiser falar? Nicolas, ajuda a gente. Fala para os seus amigos falar. Ou então, vocês acham que a radioatividade sempre vai ser ruim, ou sempre vai ser boa, ou depende? Alguém quer dar uma opinião? Depende do quanto você consome ela, né? O quanto se consome. Então você acha que a gente consome radioatividade. Não estou falando que está errado ou está certo, estou perguntando. Lua colocou assim que talvez distorce as. Deixa eu ver aqui. Olha, Distorce as células, né? Perigoso destruir. Depende do uso também. Sim, muito bem, é isso mesmo. Não, vocês sabem mais que eu. Acho que é vocês que vão dar a aula. Vocês já ouviram falar desses nomes aqui, meio estranhos? Pierre Curie, Marie Curie e Becquerel? Já ouviram falar ou já leram sobre? Ou então, quem são esses caras? Já só conheço o Jorge Mateus. Alguns colocados que não. Não. Bem, eu também. Quando eu não conhecia eles antes de estudar, entrar na faculdade. Então, mas vocês foram muito fofos, porque eu coloquei isso aqui porque eu tinha certeza que, por exemplo, se a gente tivesse na aula presencial, todo mundo, quando eu perguntasse, ia tentar evitar o contato visual. Já estão dando show, né? Porque às vezes quando a gente faz a pergunta fica no cri, cri, cri. E aí eles estão dando show já. Nossa, adorei. Nossa, eu fazia muito isso quando eu era aluna. Eu tentava evitar o contato visual, fingia que estava escrevendo, o professor não perguntava para mim. Então tá, mas vocês foram muito fofos, me responderam, estou surpreendida. Então vamos passar. Então, nós temos aqui que, para começar um pouco, né, introduzir um pouco da história da radioatividade, o primeiro contato que nós tivemos é quando esse William Röntgen, ele descobriu propriedades do raio-x. O que ele descobriu? Que o raio-x, ele produzia fluorescência em várias substâncias diferentes. E também sensibilizavam chapas fotográficas. E assim produziam as imagens do corpo humano. Isso foi muito importante, porque antes do raio-x, o que acontecia quando você quebrava uma perna, ou então quando você torcia, não sei, acontecia alguma coisa com uma parte do seu corpo. Normalmente, eles amputavam, porque eles não sabiam o que fazer, não sabiam como identificar o que estava danificado.
E então, foi assim que ocorreu o surgimento do raio-x, e essa é a foto da mão da mulher do William Roteng. Para vocês verem, aqui tem até o anel dela de casada, e essa foto ficou muito famosa, que representou, assim, o descobrimento do raio-x. E por que o raio-x é importante? Porque com esse estudo, o Becquerel... Ai, peraí que eu sempre troco as setas. O Becquerel, que é esse cara aqui, bonitão, ele se interessou pelo trabalho do Roteng. Então, para vocês verem como a ciência, né, ela é uma sucessão de fatos. Não é que o cara chegou e deu, ai meu Deus, vou descobrir a radioatividade. Não. Tinham pessoas antes fazendo estudos e, felizmente, este foi o afortunado para descobrir a radioatividade, porém, nem ele mesmo percebeu que ele tinha descobrido um fenômeno diferente. Como que ele descobriu o que ele não reconheceu que descobriu? Ele supôs que talvez essas substâncias que ficavam fluorescentes iam ficar fluorescentes na luz do sol. Mas o que aconteceu? Ele pegou o sal de urânio e ele colocou envolto no papel preto e fez um experimento colocando a luz do sol. E ele percebeu que o urânio, ele deixava marcas na chapa que estava junto. Ah, eu esqueci de falar. A substância que ele colocou dentro do papel preto era um sal de urânio. O que aconteceu depois? Dias depois, ele foi refazer o experimento, só que daí ficou o tempo lá na cidade dele estava ruim. Então, ele não conseguiu fazer com a luz do sol, então ele deixou na gaveta. Mas o que aconteceu quando ele tirou alguns dias depois? Aconteceu a mesma reação que acontecia com o sol. E ele ficou chocado. Ele falou, meu Deus, tipo, não era o que eu estava esperando. E ele deu um nome disso de fosforescência invisível, que ele denominou hiperfosforescência. Ele deduziu que o urânio estava emitindo algum tipo de fosforescência sem a luz do sol. O que aconteceu, então? Ele não deu o nome de radioatividade. O nome de radioatividade ainda não existia. Quem veio com este termo foi a nossa donzela, maravilhosa rainha, que agora vocês vão ouvir falar muito dela, Marie Curie. Essa mulher linda. O que ela descobriu? Ela descobriu que além do urânio, que era o que o Becquerel estava falando, que apenas ele emitia essa fosforescência invisível, ela descobriu que o tório, eu coloquei a cara do elemento aqui para vocês reconhecerem. Ai, meu Deus, peraí. Pronto. O tório, o nióbio, o tântalo e o cério também emitiam essa tal de fosforescência invisível. Foi muito importante perceber que essa propriedade não era exclusiva do urânio, e sim também de outros elementos. E foi aí, então, que surgiu o termo radioatividade. O que seria a hipótese da Marie Curie? Percebam que a ciência ela é criada por tentativas e erros. O Becquerel teve a sorte de um experimento, ele descobrir algo e denominar algo, mas muitos cientistas criam hipóteses que dão completamente errado. Só que normalmente a gente não estuda esses que deram completamente errado. Mas os que estudaram coisas erradas ajudaram o cientista a encontrar a resposta certa. Como se fosse uma sucessão de fatos, como se tudo tivesse ligado, como se a gente precisasse um dos outros, que é aquela velha música, né? Ninguém é feliz sozinho e ninguém faz ciência sozinho. Então, por ela perceber que não era o elemento exclusivo, não era uma propriedade exclusiva do urânio, e ela percebeu também que dependia da quantidade do elemento. Então, por exemplo, quanto maior o urânio, ia ter mais... no caso, ela falou radiações. E se tivesse mais sério, ia ter mais radiações. Mas essa emissão de radiação não dependia do estado físico ou químico da matéria. E era, como vamos dizer, alguns elementos tinham essa propriedade e alguns não. Isso foi o que ela disse. Atualmente, nós sabemos que existe a radioatividade artificial,
Que aí é outra história, para você ver. Essa donzela falou uma coisa que não era verdade, mas a gente só foi descobrir depois. E a gente precisou dela para descobrir isso. Enfim, ela criou o termo radioatividade e deixou de lado o termo hiperfosforescência. E ela definiu, então, que essa emissão das radiações era uma propriedade atômica peculiar a certos elementos químicos, que, como eu disse, alguns têm, alguns não têm. Ok. O que aconteceu, então? Aconteceu que ela percebeu que alguns minerais tinham mais radiação que o urânio e o tório puro. E como que um mineral, que é uma mistura, tem radiação maior que o urânio puro, que era o que mais produzia radiação na época, sendo que eu falei que está ligado com a quantidade de material. O urânio puro tem mais urânio do que o mineral, que é uma mistura de urânio com alguma coisa. Então, o que ela pensou? Ela pensou que a partir disso tinha alguma coisa, alguma substância no mineral que era fortemente radioativa. E ela, o que ela estava propondo aí? Que tinha alguma coisa que a gente não sabia o que era. Talvez seria um novo elemento químico. O que vocês acham que podia ser? Olha, a Fátima Bernardes está chocada aqui. O que vocês poderiam, assim, no lugar da Marie Curie, qual seria... O que vocês poderiam aconselhar ela? Se ela acha que tem alguma coisa dentro do mineral que é diferente, que não é urânio, e que é mais radioativo que o urânio. O que vocês pensariam em fazer para descobrir isso? Vocês pensariam em isolar o mineral, derreter ele, jogar no céu, rezar para Deus? Triturar. Qual seria o conselho de vocês? Vocês têm alguma ideia? Cadê o Nicolas? O Nicolas não tá ouvindo eu. DGT, acho, doutora. DGT. Turminha aí, triturar. O que vocês acham que seria o procedimento mais com fritar? De processos. Derreter? Na verdade, o que ela propôs isolar, né? De uma forma, talvez derreter, não sei, Luiz, o que você acha? Agora me pegou. A Nathanael colocou fazer experiências, vários processos, exatamente isso que foi feito, né? Pelo processo triturar, separar em partículas menores. Sim, exato. Porque daí você vai fazer o quê? Vai fazer a separação e você vai conseguir isolar cada elemento que está compondo nesse mineral. E ela percebeu que o mineral que mais tinha radiação era esse tal de uranita, que é um mineral de óxido de urânio. Então, o que ela decidiu? Ela falou, bom, eu vou isolar isso aqui, porque eu acho que tem um novo elemento aqui dentro. Mas olha como essa mulher, ela estava muito ambiciosa. Ela estava falando que tinha um elemento novo de uma tal de radioatividade que ela nem sabia explicar direito. E ela não desistiu, gente. Ela nunca parou ela nunca deu para trás, falou, não, tô louca. Porque quase ninguém, assim, apoiou tanto ela. E aí, mesmo assim, ela não mudou a ideia dela. Mesmo tentando vários experimentos errados, ela continuou. E para você ver, tinha a possibilidade de dar tudo errado. Mas, felizmente, que é uma deusa, deu tudo certo. E ela obteve um material. Ela obteve um material que se comportava como o bismuto, que é o que a gente tem na tabela periódica, mas era radioativo. E o bismuto não é radioativo. Então, ela deu duas hipóteses. Ou ela achava, ou a radioatividade é uma propriedade atômica de certos elementos, ou então tem algumas substâncias que podem ser radioativas dependendo das situações. Porém, como a hipótese dela, não sei se vocês lembram, a hipótese dela é peculiar a certos elementos químicos e é uma propriedade atômica. Então, não dá para ser, agora é radioativo, agora não é. Então, ela defendeu a ideia dela, que era... E ela provou, né, e denominou esse novo elemento de polônio, porque ela nasceu na Polônia, ela é polonesa, então por isso que o nome do elemento é polônio. E o polônio é 400 vezes mais radioativo que o urânio puro. Além do polônio, ela também descobriu outro elemento químico que é o rádio. Ela achou no mineral um elemento que se comportava quimicamente como bário, porém ele era radioativo. Por isso que ela chamou de rádio. E o rádio, ele é 900 vezes mais radioativo que o urânio puro.
Ok. Então, ela é uma rainha. Ela foi a primeira mulher a receber um prêmio Nobel e a primeira pessoa a receber 2 prêmios Nobel em áreas distintas, que ela recebeu na física e na química. Então, ela já mostrava desde aí, então, né, que lugar de mulher é onde ela quiser. Ela que iniciou tudo, ela que... eu acho ela uma rainha, sim. Não... Meninas, por favor, me ajudem, vamos defender as mulheres. Mulher tem que estar onde ela quer, se quiser estar na ciência, tá. Se quiser estar em casa, tá, enfim. Porém, não foram eles que... A Marie Curie, que conseguiu... que encontrou a explicação correta para a radioatividade. Quem que será que foi? Quem que será que foi? Será que vocês têm ideia de algum cientista que vocês querem chutar que descobriu? Albert Einstein? Ai, Quase. não. Segue na musiquinha que você decorou. Na musiquinha que você decorou tem uma partinha que fala. Dalton? Quase. Não, quase, mas aí. Daí ele falou assim, a partinha que chega assim, usando a radiação. Roosevelt? Ó, vou mostrar aqui uma coisa dele. Eu me esqueci do nome dele. Vou lá ver a música rapidão, peraí. Canta pra minha música, daí a gente vai lembrar. Então, ninguém Rutherford, não é? Ó, Silas. É o Rutherford. Isso, ó. Isso mesmo, parabéns. Para associar, lembre, radioatividade, quem usou radioatividade e melhorou o modelo atômico é o R, começa com R, usou radioatividade, Rutherford. Socorro. Sim, é o Rutherford. Para você ver que tá tudo ligado, né? Se não tivesse a Marie Curie, esse cara não ia ter descoberto tudo que ele descobriu. Então, ele propôs a ideia, né, que os átomos dos elementos radioativos se desintegram, eles emitem radiação e se transformam em outro elemento. Tá. Mas afinal, né, o que é essa tal da radioatividade? Ela é um fenômeno que acontece no núcleo do átomo. Aqui está escrito, por isso que se chama energia nuclear, bomba nuclear, medicina nuclear. Tanto que em Chernobyl foi um desastre nuclear, mas, por exemplo, na Hiroshima e Nagasaki, no Japão, no final da Segunda Guerra Mundial, foi uma bomba nuclear que os Estados Unidos jogou lá nessas 2 cidades. Então, ok. Primeiramente, vou lembrar só uma propriedade. Vocês lembram o que é isótopos? Vou até mudar o slide. Vocês lembram o que é isótopos? Agora eles lembram, hein? Tiveram quase semana passada. Ó, isótopos. Eu sei. Eu não vou responder. Isso quer dizer igual. Isso quer dizer igual. O que é? Igual ao número D? P do quê? P do quê? Isso, P do quê, né? Do simulador lá, os alunos do segundo. Oh, tá, P de né? Palmeiras. Então, olha lá, o Natanael respondeu. Tem um número igual a D? Deixa eu ver. Prótons. Tá. Isso, ele respondeu aqui no áudio. Prótons, exatamente. Então. Mesmo... Isso mesmo. Número D, prótons. Então, isótopos, o que os isótopos têm de diferente? Se não é um isótopo do outro? Se não é o número de prótons, então ele varia o número de? Elétron. Opa, quase. Uma outra propriedade, que é a soma de prótons e nêutrons. Aí, agora o pessoal vai saber. Tá, não pode falar, é a massa. Fica dando um palpite errado, vou fechar o microfone aqui, senão... Aí, ó, Silas arrebentando. Então, tá. Ninguém vai. Agora vamos mudar. Então, a gente tem os elementos e o núcleo é formado por prótons e nêutrons. A soma de prótons e nêutrons que resulta na massa. Então, o que acontece quando acontece a reação a emissão de uma radiação? Quando a massa ela é muito grande, o núcleo ele pode ser instável. O núcleo pode ser instável e o que significa ser instável? Ele tem muita energia. E o que acontece quando a gente tem muita energia? A gente quer liberar, não é? Quando você é muito, muito ansioso, o que você faz? Você treme a perna, você come a unha. Quando você toma muito café, você quer fazer alguma coisa. Enfim, é a mesma coisa com os átomos. Eles têm muita, muita energia e por ter essa muita energia, eles se tornam estáveis e eles precisam liberar esse excesso de energia. E eles liberam em 3 tipos. Em 3 tipos de radiação. De formas, né? Radiação alfa, beta e a gama.
Ok. O que é isso, né? E daí? O que é a alfa, beta e gama? Basicamente, assim, vamos dizer, elas têm muita energia, só que a radiação gama, ela é muito, muito perigosa porque ela tem um alto poder de penetração. Por exemplo, a radiação alfa, ela não atravessa nenhum papel, eu acho, dependendo da distância. Mas ela é muito energética. Mas a radiação gama, ela tem um alto poder de penetração. Alguém tem uma ideia por quê? Ó, olhem aqui o slide, ó, tá tudo bonitinho, fiz um negócio bem bonito para vocês, tentem ver. Por que será que ela penetra tão fácil assim? Ó, 3, 2, 1. Ninguém, tá bom. Mas a minha internet não caiu, né? Vocês estão aí. Densidade. Não. Por causa porque ela é uma onda eletromagnética. E é por isso que ela penetra tão facilmente. Diferente da gama, não, da alfa e da beta, que elas são partículas. Então, elas não têm essa facilidade de penetração. Agora, eu quero aquele aluno, acho que foi o Nicolas, que falou que a gente come a radioatividade. Quem que foi? Agora ele fugiu. É porque o sol, né? O sol traz radiação pros alimentos, né? Sim, mas eu não tô falando que você tá errado. Eu adorei isso. Vocês conseguem me falar algum alimento que a gente come que tem radioatividade, por exemplo? Que agora a gente vai tentar trazer a radioatividade para o nosso dia a dia. Porque, ok, aqui eu expliquei que a radioatividade, falei lá da antiguidade, basicamente, mas e no hoje? O que nós temos hoje? Alguém consegue opinar algum alimento? Alface, Alface? cebola. Cebola? Que mais alguém pode opinar? Banana? Vocês nunca ouviram falar que a banana tem radioatividade? Nunca. Então, a banana, ela tem radioatividade, porém, por exemplo, a banana, a castanha, eu acho que é a que mais tem, assim, de alimento. Mas a banana também tem, porque a banana tem potássio, né? A castanha também. E o potássio, ele tem um isótopo, que é o potássio 40. E esse potássio 40, ele é radioativo. E, nossa, sai um monte de fake news na internet falando, ai, meu Deus, banana radioativa, a gente vai morrer. Mas isso não é verdade, porque para você morrer comendo banana, que a radioatividade da banana é muito pequena. Então, para você morrer comendo banana, você tem que comer mais ou menos 10 milhões de bananas. E se você comer 10 milhões de banana, meu Deus do céu, acho que se você comer 10 milhões de alguma coisa, você vai morrer de qualquer jeito. Enfim, então a gente agora vai trazer um pouco a radioatividade para o nosso dia a dia. Por exemplo, no nosso corpo. Alguém falou no chat sobre alguma coisa de distorção de células. É basicamente assim. A radioatividade, quando ela atinge o nosso corpo, ela faz com que as células elas comecem a se reproduzir loucamente, sem ordem alguma, produzir um monte de mitose, ou meiose, não sei, sou péssima em biologia. Tipo câncer? Isso, que daí desenvolve os tumores. O câncer seria, no caso, um tumor maligno. Mas também nós temos tumores benignos, que não fazem mal para o nosso corpo, só estão ali. É uma coisa que não era para estar, mas está ali, mas não faz mal. Mas o câncer, que é o tumor maligno, desculpa. Enfim, e é isso que acontece quando a radiação atinge o nosso corpo. E daí, então, nós vamos falar... Vou abordar um pouco com vocês, ó. Hiroshima e Nagasaki. Um amigo de vocês falaram sobre Hiroshima e Nagasaki aqui, e aqui é Chernobyl. Qual é a diferença da Hiroshima e Nagasaki e de Chernobyl? A Hiroshima e Nagasaki foi uma bomba nuclear que os Estados Unidos jogou. Já a Chernobyl foi um acidente nuclear. Mas vocês sabiam que, por exemplo, Hiroshima e Nagasaki, agora as pessoas podem viver lá. Mas Chernobyl, até hoje... não pode ser habitável. Alguém sabe dizer por quê? Alguém quer chutar alguma coisa? Eu vou mostrar um vídeo de 2 minutos para vocês. Porque a radiação lá era maior? Então, vamos ver no vídeo agora. Mas é um bom palpite, gostei. É o Nicolas? Não. Não? Quem que é você? Me fale o seu nome. Muito prazer. Ó, vamos ver no vídeo. Daí você me responde se estava certo ou você estava errado. Vocês estão vendo o vídeo aí na tela? Sim. Sim.
Tá, vou fechar meu áudio, que daí eu vou ligar o vídeo. Pronto. Então, eu sei que o vídeo não é tão animado como a minha aula, mas é um pouco interessante, né? Por exemplo, eu não sabia disso. Enfim, agora eu vou voltar a apresentar o slide. Então, tá. Então, a gente teve esses acidentes muito, muito tristes. Deixo minhas condolências pelo que aconteceu. E vocês acham que ia acontecer algo parecido no Brasil? Vocês não acham que o Brasil ele gosta de se superar, né? Se o Brasil fala, eu nunca fiz isso, todo mundo acha que eu não vou conseguir fazer, pois o Brasil vai lá e mostra que consegue. Inclusive as coisas ruins. Aqui também explodiu uma usina, né? Isso na verdade não é uma usina. Na verdade, não sei se aconteceu sobre uma usina, mas o que eu vou abordar com vocês é sobre o acidente que aconteceu no Brasil, em Goiânia, em 1987. Não 137. Que explodiu a represa, né? a represa? Não, essa aí não é que explodiu a represa. Esse aqui, o que aconteceu? Tinham dois caras e eles estavam, dois catadores de lixo. E eles foram eles encontraram uma clínica abandonada e eles acharam um negócio dentro da clínica e eles usaram uma máquina. Eles abriram essa máquina e eles acharam um negócio maravilhoso, que era um pó azul. E eles falaram, meu Deus do céu, vamos vender isso e ficar ricos. Só que eles não sabiam que aquele negócio era o Césio 137. Não sei se vocês perceberam no vídeo, mas, por exemplo, Hiroshima e Nagasaki, para acontecer tudo aquilo, precisou de, vamos dizer, 10 quilos acho que foi com urânio. Aqui foram 19 gramas de Césio 137, para vocês verem a potencialidade desse elemento. Porém, eles não sabiam disso. E eles foram e falaram, meu Deus, maravilhoso, vamos ficar ricos, ganhamos na loteria. E vendemos para um proprietário do ferro velho. O cara do ferro velho ficou fascinado e foi mostrar para todo mundo, né, o que ele tinha adquirido. E o que aconteceu? Depois de um tempo, todo mundo começou algumas pessoas começaram a ter hemorragia, algumas começaram a ter náusea, vômito, enfim. Inclusive, a filha dele morreu
E a mulher dele começou a achar estranho, né? Falar, meu Deus, depois que esse pó azul apareceu aqui, tudo deu errado. E ela foi, pegou e levou para um escritório da saúde do governo para saber o que era aquele pó azul, né? Porque era uma coisa bonita, mas eles não sabiam o que era. E eles estudaram, e daí eles chamaram um super físico lá, e eles fizeram vários experimentos e descobriram que aquela substância era altamente radioativa. E o que aconteceu? Várias pessoas, então, que tiveram contato foram examinadas no local. Algumas não só tomaram banho e não precisaram ser isoladas, mas algumas precisaram ir para um hospital militar no Rio de Janeiro. Não, se não me engano, acho que teve 6 mortes e mais de 1.000 feridos e contaminados. E a radioatividade, como eu disse, né, quando ela entra em contato no nosso corpo, é uma coisa... Não é vamos dizer, uma coisa que você vai ter. Pode ser que você tenha náusea e pare, mas pode ser, por exemplo, que você desenvolva um câncer. Que é o que aconteceu, por exemplo, em Hiroshima e Nagasaki, Chernobyl, que temos muitas pessoas que ainda têm os resquícios, né? Aí, então. E o que aconteceu com as coisas que estavam perto, o ferro velho, as casas, os refrigeradores, o sofá, o que aconteceu? Eles tiveram que ser queimados e descartados como lixo nuclear. E agora eu pergunto para vocês, de quem é a culpa? Do cara que foi, pegou o negócio sem saber o que era, que foi vender? Ou então da clínica que deixou aquilo sem descartar da maneira correta? Do cara. Da pessoa que não jogou fora esse resíduo tóxico. Na verdade, todo mundo tem a opinião que quiser, né? Mas para vocês verem só o quanto a falta de conhecimento científico pode causar. Isso aconteceu na explosão do Líbano, por exemplo, quando deixaram o nitrato de amônio sem armazenamento correto, e a mesma coisa aconteceu aqui, que atingiu muitas pessoas numa proporção que a gente nem imaginava. Como que a gente vai imaginar que a gente esquece uma coisa e pode acontecer isso? E daí, então, vocês podem refletir sobre a importância do conhecimento científico na nossa vida. Então, mas você acha que, então, a radiação só traz benefícios para a sociedade? Acho que a gente meio que já respondeu isso, né? Por exemplo, a banana. A banana não traz só malefícios. Eu adoro comer banana, por exemplo. Eu adoro comer castanha. Enfim. Então, Depende da quantidade, não é? Que você consome. por exemplo, da banana que eu falei. Você tem que comer... Assim, eu vi na internet, não sei se esse número é confiável, mas você tem que comer muita banana. Assim, é impossível você morrer comendo banana por causa de radiação. Mas ela tem, sim, um pouquinho de radiação. Como a castanha também tem. Enfim. E alguns outros alimentos também. Num outro encontro, eu posso trazer mais alimentos para vocês que possuem radioatividade. Então, a radiação, ela também tem inúmeros benefícios. Como, por exemplo, na agricultura, o que ela faz? Ela aumenta o tempo da conservação dos alimentos. Então, isso é tanto economicamente falando melhor, quanto também para a nossa saúde, porque evita a transmissão de doenças. Na indústria, ela também é muito importante, porque a radiação ela permite, por exemplo, a gente descobrir se tem alguma rachadura, algum vazamento em alguma peça metálica, instrumento, etc. Na medicina, vocês lembram que eu falei do raio-x? Então, esse foi um descobrimento. A outra coisa, a radioterapia, que é o tratamento de câncer usando o elemento rádio e que é um elemento radioativo. Radiofármacos, para você fazer avaliações neurológicas e cardiológicas. Enfim, para vocês verem que a radiação ela pode ser ruim? Pode, mas ela também, nós temos ela no nosso dia a dia e nós usufruímos dela e precisamos dela. Depende da maneira como ela é usada. No meio ambiente também, que nós temos técnicas nucleares para monitorar espaços ambientais. E também com as técnicas nucleares nós podemos, por exemplo, traçar o trajeto de poluentes no ar, no mar, enfim, detectar os danos do meio ambiente, avaliar os recursos hídricos, datar superfícies. Enfim, vocês viram o leque de função, ela pode ser tanto uma bomba, como ela pode também ajudar a detectar os danos no ambiente. Você viu que é completamente o oposto, depende da maneira que o ser humano escolhe usar ela, né? Então, já que vocês estão em casa, espero que estejam em casa, né, se cuidando, eu vou dar 4 sugestões de filme, porque eu não sei se vocês gostam muito de ler, mas eu adoro filme, sou fã do Netflix ou da pirataria de ficar baixando filme na internet. E a gente tem um filme muito interessante que está muito famoso agora, que é o Radioactive,
que é sobre a história da Marie Curie com o marido dela, que foi o Pierre Curie, que também fez os estudos junto com ela. Temos também um outro filme que é contando esse acidente do Césio 137 e o de Chernobyl, que aí a Chernobyl foi, de Hiroshima e Nagasaki também foi uma catástrofe. Aqui também. Enfim, na verdade eu falei 4, mas foram só 3 filmes, gente. Então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado do nosso bate-papo, que não tenha sido muito chato, que vocês tenham assim, aprendido e se interessado um pouco mais e ver a importância do conhecimento científico na nossa vida. É isso que eu queria passar para vocês e talvez plantar uma sementinha no coração de vocês. Acabou! Uhul! Muito obrigada! Não Achei. comam banana, hein? Hã? Não comam banana. Não comam banana. Não comam 10 milhões. Como é que fala? Não tomem muito sol sem proteção. Como é que fala? Não fique olhando a comida rodar na frente do micro-ondas. Pessoal, tá aberto para questionamentos. Quem quer fazer perguntas para Giovanni? Alunos, professores sobre o tema ou Se não? comer 10 bananas por dia, quando você tiver lá uns 70 anos, você vai morrer, não vai? Não vai, meu Deus. Quer essa banana? Eu vou trazer um. Não é, Luiz? Me ajuda, Luiz. Isso. Uma fonte de potássio é boa, né? É bom. Senão vai pro cãibra. Aliás, tem alimentos hoje que passam muito mais risco à saúde do que a banana propriamente dita, né? Temos que tomar cuidado, não é o tema da discussão hoje, mas os alimentos que estão aí cada vez mais enriquecidos e não é com proteínas e minerais, mas sim com agrotóxicos, temos sempre que tomar cuidado da fonte, de onde vem, favorecer a cultura familiar, a agricultura familiar, né? Que fazem o cultivo orgânico aí, que não fazem tanto uso desenfreado dos agrotóxicos. Sim. Isso mesmo, tô com o Luiz. Eu dou um desafio pro Enzio aí, ele quer saber quanto tempo vai durar para ele comer, quantas bananas tem que comer e durante quanto tempo. Faz os cálculos matemáticos aí, Enzio. Isso é matemática. Isso. Entra aí o cálculo de meia-vida do elemento, que cada meia-vida reduz a massa pela metade. E alguns elementos têm a meia-vida em questões de segundo, outros milhares de anos para ter. A internet do Enzo caiu, acho. Pode usar exponencial. Isso aí, ó. Exponencial. Ó, o Silas vai incluir aí Eu vou fazer a conta aqui e amanhã eu falo. Beleza, show de bola. Pô, mas isso é um desafio bacana, faz parte do processo. Ai, meu Deus. Já vai na prova. Que aí tem até uma estimativa de o quanto vai poder ser mais frequentado ao local de Chernobyl ali, né? Vai demorar muitos e muitos anos. Esse dia eu tava vendo aquelas grandes obras, assim, o teto que eles fizeram lá, para teto móvel, para colocar sob a usina lá. É coisa grandiosa, né? O solo ainda vai dar para plantar, né? De Chernobyl, quando voltar tudo, ou não? Ali, não, muitas gerações não vão conseguir ver, nem como fala, povoar aquele local ali, né? Acho que ainda mais é plantar, né? Porque parte pode ficar no solo. No filme, né? No documentário, que tem acho que uns 5, 6 episódios, eles mostram a parte assim, do como que eles removendo as árvores, igual a Giovana falou, que também ocorreu em Goiânia, solo, estradas, pavimentos, asfaltos sendo todos retirados e para ir nesse lugar onde eles soterraram e colocaram o concreto por cima. Triste ver a cena assim, do filme também de Goiânia, assim, os caixões onde precisou ser sepultado. Letícia levantou a mão. Seja bem-vinda, Letícia, também é do PIBID. Queria fazer um comentário que a Giovana falou dos filmes, né? Que eu lembro que eu assisti um episódio de House que falava... Era mais ou menos do acidente que aconteceu em Goiânia. Acho que era um filho de um cara lá, ele foi buscar, acho que no lixo, mesmo no lixão, alguns materiais, algum metal para fazer algum chaveiro, eu acho, para o pai de aniversário. E nisso de ele procurar lá para fazer o chaveiro dele, ele pegou um metal pesado. E ele moldou lá o chaveiro e deu para o pai dele, né? E o pai dele levava na bolsa, né? Começou a levar, é o presente do filho. Aí, no final, que House é uma série de medicina, né? Não sei se alguém já assistiu, mas eu assisti tudo assim, demorei, mas assisti. Aparece no final por que o pai dele ficou doente, porque ele teve câncer, por causa da radioatividade no metal, ser um metal pesado e tudo mais,
adentrou nas células e tudo mais, e o pai dele teve câncer por esse simples, entre aspas, descuidado, né? Igual a gente falou de ter o descarte incorreto, né? No lixo e tudo mais. É extremamente importante você ter o descarte certo para não correr esse tipo de coisa, né? Porque uma criança foi lá buscar o metal para fazer um chaveiro, e esse chaveiro, que era inofensivo, para o pai dele, que levava para todo lugar, foi assim, né? Devastador. Então é sempre importante ter o descarte certo e estar sempre atento ao que você está mexendo, etc. Ainda mais para material de computador também, às vezes tem descarte de SSD, de HD, enfim. É sempre importante ficar atento. Ai, desculpa, gente, também me empolguei falando. Muito bem levantado esse assunto, Letícia. Inclusive, vamos, não tem a ver com a radioatividade, mas vamos falar assim, um pouquinho sobre as pilhas, o cuidado da descarte de pilhas no lixo, eletrônicos, bateria de celular. As empresas, na verdade, eu já coloco a culpa um pouquinho nas empresas, que cada empresa deveria ter um sistema de logística reversa e fomentar, e incentivar, e ser responsável por recolher esse material na sociedade, ter pontos de coletas em cada cidade. Por quê? Porque fica aí, vai pro lixão, às vezes nem é aterro adequado, às vezes é lixão, às vezes vai para um lixo comum, tá ali colocando em risco também as pessoas que separam o lixo, porque, vamos convenhamos assim, nós, né, a sociedade em geral assim, ainda está muito porquinha em relação ao que faz, ao manejo dos seus dejetos, porque 1% ou 2% é lixo. De fato, o restante é todo material que pode ser reciclável e não faz essa separação correta, essa limpeza adequada e coloca em risco até os profissionais que estão fazendo o que a gente não faz, que é separar e dar um bom destino aos nossos dejetos. Na hora que você for trocar, dava para os caras dar um desconto, né? Aí você Deveria. levava lá o... Muito bem colocado, deveria fomentar. Se o material que você consome, o eletrônico, você levar lá e fazer a logística reversa, eles convertem isso o quê? Em pontuação, em vantagem para você adquirir um equipamento novo, sempre levando o antigo para não ir aí ter o destino inadequado. Muito bem colocado. Sempre que tiver algum computador quebrado, levar em local de descarte, né? Que eles fazem desmonte, e não só, sei lá, jogar no lixo. Aqui tem um documentário até levantando esse assunto que no Brasil assim, são toneladas e toneladas de ouro, de prata que são jogados no lixo. Por quê? Porque não tem esse processo de logística reversa e reciclagem de materiais eletrônicos. Em Sorocaba, tem um amigo meu, Gilberto, trabalhou muitos anos ele era responsável por essa recuperação, reciclagem, né? Inclusive, ele acabou ajudando muitas instituições não governamentais montando computadores, né? Então, o descarte correto tem essa vantagem também. Além de você proteger toda a natureza, proteger o meio ambiente de um modo geral, a saúde das pessoas, ainda você pode corroborar aí com empresas não governamentais que não têm condições de ter aparelhagem, fazendo a reciclagem correta, né? Americano que gosta muito de jogar as coisas no lixo. Aqui no Brasil ainda não é muito cultural, mas precisa fazer um trabalho em cima dessa questão. O Luiz sempre faz um trabalho muito bacana em relação à compostagem. Claro que são situações diferentes, mas é uma compostagem de recuperação de materiais que vão para a natureza. E muito material rico, que vem lá do Vale do Silício, que o Luiz, eu ia falar, mas o Luiz antecipou, né? Muita gente tá ficando rico, tirando os ouros que tem dentro, pouquinho. Pega lá os ouro, prata e acaba montando algum outro tipo de comércio. Mas muito bacana, legal mesmo, show de bola. Voltando um pouquinho, isso mesmo, essa reciclagem tem muito, é muito jogado fora, né? E inclusive o Brasil dá quase de graça material que é muito valioso, transporte em navios para levar para outros países mais desenvolvidos que fazem toda essa recuperação. Voltando um pouquinho para a radioatividade, assim, que gostaria de comentar uma coisa que passou assim, mas bacana pra caramba, o quanto que foi perigoso os cientistas trabalharem com os materiais radioativos. E mesmo adoecendo, e mesmo com a família ali, o casal, Marie, o Pierre Curie e a filha também não abandonaram o barco e mesmo sofrendo as consequências da radioatividade, não largaram mão do estudo, né? Inclusive tem uma parte bem interessante que... Obrigado, Luan. Tá indo aí, Deus abençoe também, Luan.
falando assim que antes da descoberta da radioatividade, da radiação, do aparelho de raio-x, por exemplo, enfermidades que seriam fáceis de ser tratadas, como um deslocamento de osso, como uma fratura em alguma parte do corpo, assim, qual que era o meio que a medicina usava? Amputação. E depois da descoberta, facilmente descobri o lugar que estava deslocado, o lugar que estava fraturado, e hoje, né, ninguém tem nada amputado ou, né, pelo menos a porcentagem de pessoas que precisam ter amputação por alguma fratura é mínima. Olha aí o ponto positivo também para a descoberta da radioatividade. Né? Os dentes também, antigamente eles arrancavam quando não tinha mais. Muito bem, isso aí mesmo, né? Todo mundo que precisa fazer um aparelho ortodôntico, uma cirurgia, ele precisa fazer sim um raio-x da arcada dentária ali para saber exatamente onde vai colocar, onde vai fazer, como vai tratar. Muito bem colocado também. Mais alguém, pessoal? Alguma dúvida aí sobre o tema? Eu gostei bastante da roda de conversa aí. Muito produtiva, muito produtiva. Bacana Eu mesmo. também, os alunos ajudaram bastante. Muito obrigada. São um Tava show. nervosa. Sim. Deram show. São sempre espetaculares. Então é isso. Mais alguém? Giovana, Letícia, Silas? Eu só quero Alunos? parabenizar, viu, Luiz? Quero parabenizar a Giovana, muito promissora, tem talento, né? E para aqueles que não acreditam na ciência, veja aí o quanto a ciência é importante, né? E a ciência, gente, hoje ela transforma. Você que acha que não tem mais nada para descobrir, não tem problema, transforma em alguma coisa, né? Não dá para a gente negar a importância da ciência. Eu sou cristão, tá? Cristão fervoroso, mas eu defendo a ciência com unhas e dentes. O fato de eu ser cristão não me traz o direito de eu negar a ciência, né? E é isso. Parabéns, viu, Luiz? Parabéns, Giovana, muito boa. Quem sabe na frente a gente pode fazer um bate-papo tentando trazer a química junto com a matemática. Com certeza. Porque eu quero aprender como lidar com essas coisas. Ver se eu arrumo um grupo de professores de matemática e do UFSCar que queiram também contribuir com a matemática para nós, né? Porque o pessoal de química e de biologia tem dado uma contribuição tremenda. Parabéns, viu, Luiz? Parabéns, Giovana. Eu vou ficar por aqui. Gratidão por deixar eu ter participado. Eu agradecemos, Silas. Eu também transfiro aqui meus parabéns para os alunos e alunas que fazem desse projeto aí valer a pena. Um projeto que é fomentado aí pelos órgãos de pesquisa cada vez mais importantes e cada vez deixados de lado, né, nesse momento que a gente está. Não podemos fazer parte dos negacionistas que negam a ciência, que negam as descobertas, que negam os estudos, que negam a participação especial das mulheres na ciência. Eu aqui parabenizar de novo aqui nosso grupo aqui é basicamente composto que a maioria é mulher, tem alguns alunos também, mas sempre fazem show. Quero aqui parabenizar também Letícia que está presente, Giovana que conduziu o encontro de hoje. Parabéns e obrigado também. Gente, também quero agradecer. Muito obrigada, vocês foram muito fofos. Eu vou mandar uns vídeos para o Luiz. Tem até um vídeo da Marie Curie falando o que o Silas acabou de falar, para acreditar na ciência e não desistir, que pode fazer a diferença. E não se esqueçam de comer banana. Não parem de comer banana, por favor. Então é isso. Um abração, gente. Em todos bem. Um abraço. Um abraço. Tchau, tchau. Parabéns aos nossos alunos. Tchau, tchau. Tchau. Até mais ver.